Olá, meus amigos e minhas amigas, este é o primeiro programa de 2024. O seu Sarau quer lhe desejar e a toda a sua família um ano de muita paz, muita saúde, muitas alegrias e, acima de tudo, muita prosperidade. Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje vamos exibir imagens do lançamento do livro Para Onde Caminham as Ovelhas? A Política no Estado Democrático de Direito, de Francisco Soares Campelo Filho. E também vamos conversar com o autor. João Ames nos fala sobre literatura de cordel. Agora, relaxem e aproveitem, pois o seu sarau está entrando no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui no Sesc Cajuína, em noite de lançamento do livro de Campelo Filho, encontramos o Dr. Denis Cavalcante, presidente da Fé Comércio em Exercício. Queria saber de você, Denis, sobre Campelo, mais um livro dele. O que você nos diz? Bom, o Campelo é um intelectual, uma pessoa que sempre produziu bons conteúdos. Nós nos conhecemos de longas datas e hoje, com muita felicidade, nós recebemos esse belíssimo lançamento de mais uma obra que eu tenho certeza com um belíssimo conteúdo aqui nesse belíssimo espaço do Sesc Cajuína. Então é um momento de muita alegria, tanto para o Sesc receber esse momento, quanto para mim, pessoalmente, de poder prestigiar esse grande amigo, que é uma pessoa que tem muito conhecimento, e eu tenho certeza que vai somar ainda mais com essa bela obra. Sim. Agora me diga, na sua seara, Sesc Piauí 2024. Temos muito por realizar ainda, muito por fazer. Graças a Deus, 2023 foi um ano muito produtivo, mas temos metas ambiciosas para 2024, que inclui, além de novas unidades, aumentar substancialmente a quantidade de atendimentos da rede Sesc aqui no estado do Piauí. Perfeito. Conversamos com o Dr. Denis Cavalcante, presidente em exercício da Fé Comércio. O seu sarau é só seu. Quando a gente fala Sesc, Fé Comércio, o nome vem à baila. Valdeci Cavalcante. Então está ele aqui conosco. Valdeci, o Campelo já estava demorando chegar com mais um livro, né? É verdade, o Campelo é um jovem cidadão de muita cultura. O Campelo foi meu aluno há 30 anos atrás. O Campelo está comigo há 30 anos. Aí ele me dizia, doutor Valdeci, eu queria ser seu estagiário. Eu digo, Campelo, teu pai é funcionário público, tua mãe é funcionária pública, teus irmãos são funcionários públicos, o outro é médico, você vai querer ser advogado? Diz, não, eu não quero ser empregado público, não, eu quero ser advogado. Sim. E tornou-se um dos melhores advogados do Brasil. E um belo escritor, hoje também diretor regional do Sesc, e é um cidadão que está ao meu lado há mais de 30 anos e eu conto com ele sempre e torço muito por ele, para que ele voe mais alto. Sim. Bom, Sesc, o Sistema S está na ordem do dia, no noticiário. O que vem por aí? Bem, nós vamos inaugurar agora, no Réveillon vai estar aberto o Parque Aquático do Sesc Praia. Já vai estar aberto o Parque Aquático. E no início, em fevereiro, nós estaremos inaugurando mais um belo prédio do Sesc em Picos. Vamos homenagear o prefeito Gil Paraibano, que tem contribuído muito com as obras do Sesc em Picos. E provavelmente até junho nós vamos inaugurar a maior escola formal, escola básica no estado do Piauí, que é a escola do Sesc em Floriano. É um prédio de 5 andares, acho que os 2 primeiros elevadores da cidade. Então nós vamos fazer uma bela escola, ou melhor, inaugurar uma bela escola na cidade de Floriano. Que coisa boa. Partindo de você só pode vir coisa boa mesmo. Muito obrigado. Bom, conversamos aqui com o Dr. Valdeci Cavalcante.
Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui no Sesc Cajuína, em noite de lançamento do livro do advogado Campelo Filho, encontramos um colega dele. E mais do que, antes de ser colega dele, colega meu. O Saul um dia foi produtor de um programa que eu tinha na TV Antena 10. Foi, Saul? Com muito orgulho, e colega é uma generosidade sua. Nós somos amigos, bons amigos. Fui seu produtor executivo no programa Conexão 10 na Antena 10. Tive a alegria de aprender os primeiros passos da comunicação com você. Portanto, comecei com o que o Piauí tem de melhor. E hoje estou tendo essa feliz circunstância de estar de volta em Teresina e me encontrar com meu amigo Otávio César. Pois é, o Saul é hoje um advogado famoso, respeitado, porque sempre foi um cara muito talentoso e vive em Brasília. Há quantos anos, meu querido? 18 anos na capital federal, chego lá em 2005 e desde então lá estou. Sim. Você é responsável pelo o livro hoje aqui do Campelo. Você tem uma participação muito especial. Isso mesmo, nós estamos aqui no Sesc Cajuína fazendo o lançamento da obra Para Onde Caminham as Ovelhas, a política no Estado Democrático de Direito. E eu tive a alegria de fazer o prefácio dessa obra, ler o livro pela primeira vez e fazer, sob a forma de prefácio, uma apresentação. Um livro com pensamento crítico, um livro que nos convida a uma reflexão sobre temas essenciais ao nosso tempo, questões relativas à pandemia e suas sequelas pessoais e coletivas, questões relativas ao funcionamento do sistema de justiça no Brasil, com suas vitórias, mas também suas disfuncionalidades. O professor Campelo é um intelectual de primeira marca e se coloca com coragem e independência intelectual na análise dessas imbricadas questões do nosso país. Sim, então o livro vem após a promulgação da Constituição de 88, não é? E você, como é hoje um advogado constitucionalista? Sim, tá certo, certíssimo. A nossa língua é constitucionalista, você está na sua seara, então. Sim. O livro ele dialoga muito com o direito constitucional, ele faz menções sobre a Constituição Federal de 88, que você acaba de recordar. Ele traz ilustrações de questões delicadas, ora apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, ora apreciada pelo Congresso Nacional. Portanto, é um livro que tanto dialoga com a política na sua expressão maior, como também com o direito constitucional. Saul, todo mundo fala muito da Constituição americana, que tem poucos artigos e tudo mais, que nunca muda e tudo mais. A nossa já sofreu muitas emendas, né? Através das PECs, não é isso? É natural, é normal, é saudável? O ideal, Otávio, era que não fosse assim. Acho que o ideal é que nós tivéssemos uma Constituição que não mudasse tanto. Nós já estamos para lá de 130 emendas à Constituição, uma Constituição que completou 35 anos agora. Não acho que seja o ideal. Todavia, para não ficarmos de alguma forma pessimistas, na nossa Constituição há um núcleo duro, o pilar, a estrutura da Constituição que está colocado no artigo 5º, que é o que faz um equivalente com a Constituição americana que você menciona. Sim. As liberdades, os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, o habeas corpus, o acesso ao judiciário, aquelas garantias fundamentais do indivíduo. E esse artigo 5º, esse nunca foi emendado, nunca foi censurado, nunca foi alterado. Lamentavelmente, a nossa Constituição é muito extensa, disciplina muitas coisas, e a cada momento que você precisa de uma reforma um pouco mais profunda, você tem que alterar a Constituição. Mas nesse núcleo essencial, esse segue intocável. Então, agora me diga outra coisa. Em relação à vida do país, né? Existe uma dinâmica, o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. Agora está se falando em inteligência artificial. Quando a Constituição foi feita, isso não era assunto, e hoje é. Então, como é que se faz num momento desse?
Isso é muito interessante. A nossa Constituição, ela traz dispositivos falando sobre sigilo telefônico, sobre questões que eram questões pensadas, experimentadas, quando éramos todos nós analógicos. De repente vem uma mudança, muda-se a forma de produzir, muda-se a forma de gerar conhecimento, vem a sociedade digital e a Constituição é a mesma. Como fazer? Nós temos duas formas. Uma primeira forma é tentar adaptar aqueles comandos mais gerais para as situações concretas geridas por esse tipo de novidade, como a inteligência artificial. Um exemplo, a Constituição fala que é preciso proteger o trabalhador diante do fenômeno da automação. Quando ela escreveu isso, a Constituição estava pensando nas fábricas, em fenômenos como o ABC Paulista, onde muitas vezes uma máquina substituía um setor inteiro. O comando foi escrito para essa realidade, mas hoje o intérprete pode adaptar, o intérprete pode tomar como ponto de partida esse tipo de dispositivo e tentar adaptar a situação. Quando isso não é possível, e às vezes simplesmente não é possível, vem a emenda à Constituição. Meus amigos e minhas amigas, com imensa alegria, imensa satisfação, o seu Sarau conversou com o advogado Saul Tourinho Leal. O seu Sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Meus amigos e minhas amigas, aqui em noite de lançamento do livro de Campelo Filho, no Sesc Cajuína, encontramos um grande amigo, senador da República, prefeito de Teresina, nada mais, nada menos do que Elmano Ferrer. Que saudade, meu amigo. Saudade, Otávio, dos nossos reencontros e reencontros. Que espero que brevemente nós estejamos tomando um bom vinho. Um Cacileiro del Diablo. Del Diablo. Muito bom. Malbec também. Tá? Então. Mano, me diga uma coisa. Você que sempre foi um homem preocupado com a cultura, você que é um homem que é um político, vê um livro como esse, que é mais um livro que vem tratar das questões ligadas aos problemas da nossa terra. Um país tão fantástico, tão poderoso de riqueza, mas é um país ainda de terceiro mundo, né? Infelizmente, é um país que há muitas contradições, uma má distribuição da renda e da riqueza. Um país hoje que está gerando produção agrícola, grãos, para mais de 1 milhão de seres humanos que existem hoje no universo, dentre um bilhão, dentre quase 8 bilhões de seres humanos. Então é um país muito rico. E ainda temos, segundo declarações aí governamentais, ainda temos a mazela da fome, seres humanos passando fome. Então é um país desigual. E este livro que o meu irmão Campelo Filho, meu irmão de maçonaria, lança hoje aqui, é um livro que, no fundo, trata dessa questão. Por exemplo, para onde caminham as ovelhas? Dentro de um Estado democrático de direito. Elas vão pastar aonde? Vão se alimentar aonde? E os pastores? Que foi fruto do pronunciamento dele aqui, do Campelo Filho, quando do lançamento desta obra. Então eu acho que é muito pertinente. Creio que aqui vai ter grandes lições e que eu vou continuar sempre aprendendo. Para que, como servidor público, que eu me orgulho de ser servidor público, sempre fui, e pago pela sociedade para servi-la e servir cada vez mais. Elmano, este é um país de contradições, né? A gente vê um país tão rico. Hoje a água cada vez mais é um elemento essencial e que está em escassez. E aí esse país é rico em água, esse país é rico em minério, esse país é rico em tantas coisas, em terras cultiváveis, e no entanto a gente continua sendo um país de terceiro mundo. Infelizmente, um país desigual, apesar de toda essa riqueza que nós temos no subsolo, no solo. Mas de um povo tão bom e tão generoso, mas de um povo fruto de um processo escravocrata, infelizmente tivemos isso na nossa história. De país que teve grandes discriminações que ainda continuam
e, sobretudo, prevalecendo ainda no universo de quase 30 milhões de pessoas que passam fome ou não têm a segurança alimentar. Isso é triste para um país que hoje, neste ano que estamos encerrando, está alimentando 1 bilhão de seres humanos. Claro que aí nós podemos subtrair os 212 milhões de brasileiros, mas nós estamos alimentando o mundo, quer dizer, com 800 milhões de pessoas, 800 milhões de seres humanos. E temos ainda essa mazela da fome aqui no nosso país, da desigualdade social, da falta de oportunidades de trabalho, de emprego e de renda. Esse é o grande desafio. Vejo com grande tristeza hoje os jovens com 23, 25 anos saindo das universidades, das instituições públicas e particulares, e não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Isso é triste. Quer dizer, se um engenheiro, se um profissional da área da saúde, etc., não se emprega, não se coloca no mercado de trabalho, e eu pergunto, e aqueles que não tiveram a oportunidade e a felicidade de sentar nos bancos escolares? Então aí vem a desigualdade social, vem os grandes desafios que este livro aqui, que hoje meu irmão Campelo Filho lança, para onde caminham as ovelhas. As ovelhas eu vou comparar com a população brasileira. A população faz parte da base da pirâmide social. Como é que os pastores estão cuidando dessas ovelhas? Que tipo de pasto estão oferecendo para essas ovelhas? E quantos pastores estão com um rebanho significativo desse território nacional? Então, eu creio, como ele diz aqui, a política no Estado democrático de direito. Mas como é que a política se movimenta? Os partidos políticos, o compromisso dos políticos após as eleições, como eles são escolhidos, enfim, é um problema do Estado. Vejo uma crise profunda nos Estados democráticos do mundo inteiro, onde tem a democracia, por exemplo, vejo uma espécie de degradação da estrutura dos Estados nacionais, que não estão cumprindo a função para os quais esses estados foram criados. Então vejo que obra dessa natureza vem dar uma contribuição muito grande a nós, que somos seres políticos, e que tem isso aqui, creio que seja um balizamento, uma contribuição a dar ao exercício da política em nosso país. Perfeito. Conversamos com o senador Elmano Ferrer. O seu sarau é só seu. Meus amigos, minhas amigas, em noite de lançamento do livro de Campelo Filho, encontramos nada mais, nada menos do que seu irmão Norberto Campelo, advogado respeitado, um homem que presidiu a OAB do Piauí. Como está você sentindo com o livro, mais um livro do irmão? Olha, a sensação é muito agradável. O Campelo Filho é um homem extremamente culto, e eu fico feliz da sua disposição de produzir ciência, né, de transmitir os vastos conhecimentos que possui com a sociedade. Então é importante que a gente tenha piauienses produzindo ciência, né, apresentando as suas ideias para a sociedade. E hoje, de uma forma mais interessante, é que o alcance é extraordinário, né? Hoje, as ideias que são postas no livro, elas têm um alcance até internacional, porque com a globalização e com o avanço, né, da tecnologia, esses conhecimentos postos nesse livro vão chegar a locais que a gente sequer pode até imaginar. Sim. E eu pergunto, como está a vida do advogado Norberto Campelo? Bom, muito feliz, né? Dedicado ao escritório, dedicado às causas que os clientes nos confiam, mas também continuo sempre muito atento às questões de interesse da sociedade. Eu acho que essa é uma atribuição que todos nós advogados carregamos conosco, né, a partir da própria Constituição, quando diz que o advogado é parte integrante da justiça, e o juramento que fazemos, né, de defender a Constituição, de defender a justiça, defender os interesses da sociedade. Então eu acho que todos nós advogados, além da obrigatoriedade de cumprir o nosso dever profissional, de cuidar das nossas causas, precisamos também
né, ocupar uma parte importante do nosso tempo para cuidar das coisas da sociedade. Ainda que não estejamos no momento representando alguma instituição ou em algum cargo, para o advogado isso não é necessário. A gente tem essa capacidade, a gente tem inclusive esse poder-dever dado pela Constituição e pela lei da advocacia para contribuir com a sociedade aonde estivermos, né, e da forma que pudermos atuar. O seu Sarau conversou com o advogado Norberto Campelo. O seu Sarau é só seu. E agora vamos conversar com o autor, Campelo Filho. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Aqui da Biblioteca da Assembleia Legislativa, nós estamos recebendo o Dr. Francisco Campelo Filho, que acaba de nos trazer o seu penúltimo livro, Para Onde Caminham as Ovelhas, a Política no Estado Democrático de Direito. Nós estivemos lá no Sesc Cajuína na noite do lançamento, e tivemos conversando com muitas personalidades, mas agora chegou o dono do livro, né? Então, vamos agora conversar. Dr. Campelo Filho é um homem brilhante, advogado, professor, dirige o Sesc Regional do Piauí, é um homem estudioso, sempre se aperfeiçoando, e muito em breve será um desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí pelos seus méritos. Boa noite, meu amigo. Opa, boa noite, Otávio. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, por ter prestigiado o lançamento aí do nosso livro, que não deixa de ser uma conquista, né? Um livro que a gente já vem trabalhando há alguns anos nele, para poder trazer algumas reflexões sobre a política no Estado Democrático de Direito, sobre a condução da política, e trazer também algumas proposições de uma reforma política, fazendo uma análise mesmo crítica da sociedade, nesse relacionamento com o Estado Democrático de Direito, suas instituições e a política. Sim. Este livro, quando foi o penúltimo? Bom, eu lancei outro livro, Reflexões Críticas, alguns anos atrás. Lancei um livro sobre a intangibilidade dos recursos no Sistema S. Tem alguns outros artigos que foram publicados em revistas nacionais e internacionais também. E estou trazendo esse livro agora, que acabou de sair do forno, né? E que estou compartilhando aí com as pessoas, com a sociedade. Sim. Você é um articulista no jornal O Dia aqui, né? Isso. Eu já tenho uma coluna no jornal O Dia há aproximadamente 20 anos, uma coluna semanal, onde a gente sempre buscou trazer assuntos voltados para a sociedade, para as empresas também, a importância da iniciativa privada, e essa coluna ela é uma coluna onde a gente aproveita para fazer reflexões também sobre aquilo que a gente observa, né, na sociedade e na nossa política também. Sim. Me lembro você lá no lançamento, né, você falando, né, a propósito do título do seu livro, né, Para Onde Caminham as Ovelhas, em que você fez uma referência. Essas ovelhas escolhem os seus pastores ou os seus pastores é que escolhem as ovelhas? Bom, esse título, né, Para Onde Caminham as Ovelhas, é uma analogia que a gente buscou fazer de forma reflexiva
para que a gente pudesse entender quem são as ovelhas, a importância das ovelhas e quem conduzem as ovelhas, quem são os pastores que conduzem as ovelhas. E quando eu faço essa analogia, a gente observa que as ovelhas, elas não escolhem seus pastores. As ovelhas, essa é uma realidade, essa é natural, as ovelhas não escolhem seus pastores, mas os pastores é quem guiam as ovelhas e as colocam para se alimentarem. É isso, levando para um determinado lugar para onde eles querem levar as ovelhas. Então, a partir daí, eu faço a reflexão que, na verdade, de qualquer forma, em que pesem as ovelhas serem conduzidas, os pastores é que dependem delas. Por quê? Porque elas é que fornecem a lã, fornecem o alimento, fornecem o leite, não é isso? E a carne para esses pastores. Então, os pastores, de alguma forma, são servidos pelas ovelhas e dependem delas. Só que as ovelhas não têm consciência disso e sempre vão para onde elas são encaminhadas. Sim. E elas não escolhem seus pastores. À medida em que a gente traz isso para o contexto da sociedade e do modelo de Estado que a gente tem, onde o povo escolhe seus governantes através das urnas, a gente pode fazer uma reflexão. Será que o povo realmente está escolhendo esses governantes ou o povo está apenas legitimando algo que já está previamente escolhido pelos próprios governantes? Por quê? Porque as ovelhas elas não têm consciência disso. E o povo, será que ele tem consciência disso também? E aí eu trago a questão do saber, do conhecimento. O povo sem o conhecimento, ele não vai ter condições de saber aquilo que ele está, qual a sua importância dentro desse modelo de Estado e também de definir se ele está escolhendo corretamente os seus condutores, né, os condutores da política no país. E aí eu faço essa analogia apresentando uma série de pesquisas que eu fiz, mostrando algumas incongruências dentro da sociedade, dentro do modelo que nós estamos vivendo, algumas questões relacionadas à própria disputa entre os poderes dentro da nossa sociedade, e essas disputas elas terminam enfraquecendo a democracia, o modelo de Estado. Porque o homem, Otávio, até hoje não encontrou nenhum modelo melhor de vida em sociedade, um modelo de gestão da vida ou de organização da vida em sociedade, do que o modelo do Estado democrático de direito. Não existe outro modelo melhor até hoje pensado pelo homem. E esse modelo de Estado Democrático de Direito, ele estabelece, e aqui trazendo para o caso do Brasil, estabelece constitucionalmente que existem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que são, ou deveriam ser, independentes e harmônicos entre si. E o que a gente percebe a todo momento são os poderes digladiando-se. Eles estão disputando o poder, ou quem tem mais poder do que o outro. E quando isso ocorre, como está ocorrendo, a gente vê a todo momento, não é? O Supremo Tribunal querendo legislar, ou o Legislativo querendo ter mais poder que o Executivo, e o Executivo querendo comandar o Legislativo, aquele toma lá da cá, aquelas trocas que a gente vê ocorrer muito ultimamente, né? A gente tem visto isso ocorrer o tempo todo, a troca de apoio, de favores, etc. Então isso termina enfraquecendo o modelo democrático, porque os poderes eles deixam de ser independentes e eles deixam de ser harmônicos entre si e passam a disputar espaços de poderes dentro da política, dentro da sociedade. E quando isso ocorre, a própria população ela começa a desacreditar nesse modelo. E o 8 de janeiro vai fazer um ano. O 8 de janeiro, sem entrar no mérito do que ocorreu, não pesquisei sobre o 8 de janeiro especificamente, mas ela demonstra de alguma forma que alguém está insatisfeito com esse modelo existente.
E quando a sociedade começa a ficar insatisfeita com o modelo do Estado democrático de direito, abre espaço para que outros modelos apareçam. E outros modelos que já existiram no passado, não só no Brasil, mas em outros países, eu posso citar ditatoriais, modelos ditatoriais, fascismo e outros tantos que já existiram e que trouxeram muitos problemas para a sociedade. A história comprova isso, a história demonstra o que ocorreu no passado com esses poderes que, em algum dado momento da história, ocuparam um espaço. Então, se esses modelos começam a ser reclamados pela sociedade como sendo melhores do que o modelo do Estado democrático de direito, então eu digo que a democracia está em risco. Isso. A democracia está em risco. E é preciso haver, então, a partir daí, um repensar desse modelo de Estado que a gente está vivendo, esse modelo político, um repensar de uma reforma política verdadeira. Porque nós tivemos no governo Michel Temer, salvo engano, um esboço de uma reforma política, mas que, na verdade, ela não enfrentou ou não mudou radicalmente o modelo existente, e que esse modelo existente continuou e com os mesmos problemas que nós estamos vivendo hoje, que a sociedade está vivendo hoje. Então, a partir daí, eu trago algumas proposições de que deveria haver uma verdadeira reforma política no Brasil. E esta voz ela não é só minha. Legisladores, deputados, senadores e estudiosos da sociedade, sociólogos, estudiosos do direito mesmo e da política, eles falam muito da necessidade dessa reforma política. E eu trago aqui no meu livro, também apontando essa necessidade de uma reforma política. Mas aí a gente esbarra, acho que no obstáculo intransponível praticamente, que é quem legisla não está interessado nessa reforma. Bom, aí a gente volta para a questão das próprias eleições. Será que nós estamos escolhendo bem nossos legisladores? Essas ovelhas têm que pensar melhor. Tem que pensar para ver quem nós podemos escolher para serem bons legisladores. E esses bons legisladores interessados, de fato, numa efetiva mudança, numa real mudança de rumo do país, possam trazer elementos para que haja essa verdadeira reforma política. Não sendo assim, as coisas vão continuar do jeito que estão e a gente vai continuar em risco o tempo todo. Nós vivemos hoje num país altamente polarizado, não é isso? Ideologicamente. Isso. E eu logo no início, na introdução do livro, eu falo que este meu livro é um livro que trata de ideologias, mas ele não é um livro ideológico. Eu busquei abster-me completamente de um pensamento, de qualquer pensamento ideológico que fosse, para que eu pudesse trazer algo em que as pessoas não me rotulassem como de um pensamento ideológico ou de outro pensamento ideológico. Porque isso, quem for ler o livro, se for ler com algum pensamento ideológico enraizado dentro de si, vai ler com um olhar e vai dizer, não, aqui o Campelo está sendo de um determinado lado da política. E se for o outro lado que for ler, vai dizer, não, o Campelo está sendo do outro lado. E não vai agradar nenhum nem outro, porque eles estão ideologizados. Não é isso? E o que não deve, e por isso que eu chamo o leitor a atenção para que não faça a leitura desse livro com nenhum pensamento ideológico. E é por isso que eu trago também, e eu digo que também é um livro que trata de política, mas não é um livro político. Sim. Também da mesma forma. Sim. Eu em nenhum momento julgo ou falo de pessoas, eu não julgo pessoas, eu não emito opiniões diretas sobre fatos julgados pelo Poder Judiciário, se eu sou contra ou a favor de decisões do Poder Judiciário. Não, em momento algum eu trago esse pensamento individual meu a respeito disso. Eu busco apenas analisar os fatos cientificamente, apontando ou incongruências, apontando desvios no modelo atual existente para que eu possa propor alguma sugestão de mudanças. É muito bom que você traga esse livro para a sociedade, para que ela pense, para que ela reflita,
porque é uma coisa muito triste a gente viver num país tão rico e que a gente vive patinando e não sai do lugar, não vai para frente. A gente até aborda essa questão do o Brasil, o país do futuro, né? Sim. E esse futuro nunca chega. Há quantos anos não já foi dito que o Brasil era o país do futuro? Mas o Brasil nunca vai continuar sempre sendo o país do futuro se não alterar esse presente agora. Então sempre vai ser o país do futuro que nunca vai chegar lá, e esse futuro nunca vai chegar lá. O que, como você disse, é muito triste, realmente, né? Para um país tão rico, tão maravilhoso como o Brasil, mas que ainda conta com tantas mazelas sociais, seja na área da segurança, por exemplo, na área da saúde, educação. Então essas mazelas sociais terminam também começando a indignar as pessoas. Aí essas pessoas que se indignam, elas começam a questionar também o modelo de Estado. E aí nós temos um exemplo, recentemente, no Rio de Janeiro, de pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então isso é uma clara demonstração de que essas pessoas não estão acreditando no modelo de Estado existente. Sim. E querem agora fazer a justiça com as próprias mãos, que significa um retorno a uma espécie de barbárie. Sim. E que isso coloca em risco o modelo de Estado, coloca em risco a democracia. É um claro exemplo do fracasso da condução da política no país. Meus amigos e minhas amigas, conversamos com Campelo Filho, falando de seu penúltimo livro, Para Onde Caminham as Ovelhas, a política no Estado Democrático de Direito. Seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer, Mestre Chicanísio é VaptVupt. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. O seu sarau, aqui diretamente da Biblioteca da Assembleia Legislativa do Piauí, conversa agora com o Joaquim Mendes Sobrinho. Quem é Joaquim Mendes Sobrinho? Ninguém sabe. Mas se nós falarmos Joames, todo mundo vai saber quem é. Boa noite, Joames. Boa noite, meu querido jornalista Otávio. É uma satisfação estar aqui hoje no seu programa, viu? Certo, satisfação é nossa. Joames é diagramador, é revisor, mexeu com o livro, estamos na seara do Joames. Você atualmente preside a Cochacor? Atualmente eu presido a Cochacor, que é Cordelaria Chapada do Corisco, né? Cordelaria Chapada do Corisco. Nós escolhemos esse nome para a entidade para homenagear Teresina, que Teresina foi fundada na região conhecida na época por Chapada do Corisco, né? Devido à quantidade dos raios, né? Isso. Era uma grande incidência de raios e essa região era chamada de Chapada do Corisco, e para homenagear a nossa Teresina, nós fundamos essa entidade, né, Cordelaria Chapada do Corisco. Certo, que reúne os escritores na área do cordel, os cordelistas, né? Isso, os cordelistas e as cordelistas. Né? É bom frisar que nós prestigiamos muito
o sexo feminino na nossa associação. Pois não. Temos muitas cordelistas do gênero feminino, né, atuando na nossa cordelaria. E além da nossa cordelaria, eu sou também o vice-presidente da Associação dos Violeiros do Piauí, cujo presidente é Pedro Mendes Ribeiro. Pedro. Que já se encontra numa idade avançada e mora em Demerval Lobão. Uhum, sim. E eu presido a Casa do Cantador, atualmente, Sim. certo? Sim. E atuo nas duas entidades eu creio que com desenvoltura, porque me deram essa credibilidade, né? Perfeito. E você faz jus a ela. Ô João, nós estamos aqui com alguns livros seus e aí a gente vai falar um pouco o cordel para o nosso público telespectador. Nunca é demais a gente saber um pouco da história, como é que o cordel chega no Brasil, né? Certo. Isso é muito importante porque muita gente pensa que o cordel é genuinamente brasileiro, né? Uhum, sim. Não é. Ele foi aprimorado aqui. Olha, meu querido Otávio, a literatura, a poesia popular, ela foi muito praticada desde a antiguidade. Você vê que Homero, nas suas obras, já fala dos aedos que cantavam seus poemas, suas canções, seus repentes, improvisos, nos palácios da realeza daquela época remota, né? 800 anos antes de Cristo já havia a atuação desses poetas populares, né? Sim. Se bem que naquela época a poesia popular era exclusivamente oral, né? Porque pouca gente escrevia, quando escrevia era manuscrito, era uma grande dificuldade, né? Claro. Então, ela tornou-se tradicional através de seguidores inspirados nos antepassados e atravessou a Idade Média, se difundiu por outros países. Na Arábia foi muito praticado, né? Foi na Grã-Bretanha também, né? Sim. Na Alemanha, mas ela chegou com mais força, atuou com mais, digamos assim, com mais fluência na Península Ibérica. Né? Espanha, Portugal. Espanha, Portugal e em Provença, no sul da França, que é ali uma região junto. Próxima, né? Então, os provençais e os trovadores portugueses durante a Idade Média e espanhóis, eles aprimoraram mais a poesia popular. No final da Idade Média, Gutenberg aprimorou também a imprensa e, além da escrita manuscrita que eles usavam, e era muito rara, né? Já passaram também a editar alguns trabalhos da poesia popular que eles chamavam de folhas soltas, né? Sim. Porque eles faziam seus poemas, cantavam suas canções, faziam seus improvisos, mas era aquilo, como não tinha nada gravado, passava, o tempo levava, o vento levava, o povo esquecia. E o vento levou. Aí eles passaram a editar aquelas folhas soltas para vender, para viver da sua arte, né? Pois não. Eles iam vender nas feiras livres, aquelas folhas soltas. Exato. Era como se nós escrevêssemos hoje, num papel ofício, lá um poema, numa folha só, e fôssemos vender na feira, né? Sim. Bom, quando ela foi bastante difundida, Dodinhês, lá em Portugal, Pero da Ponte e outros mais, grandes poetas, né, daquela época, no final da Idade Média, de 1300 a 1450, né, eles se distinguiram bastante com a expansão dos novos descobrimentos, né, os viajores, navegadores, eles levavam ou trouxeram a poesia de cordel para os países recém-descobertos. Sim. Né? Que foi o caso do Brasil. Do Brasil, né? sim. O Brasil, os colonizadores portugueses trouxeram a poesia popular para o Brasil e ela se tornou muito forte aqui no Nordeste. E vou lhe dizer por quê. Por que ela se tornou forte no Nordeste? Naquela época, no início da colonização, a região mais desenvolvida do Brasil era o Nordeste. Como prova, a capital era Salvador, né? Isso. Foi Salvador. Recife
foi um grande centro cultural e também houve aquela pecuária, houve a agricultura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, sim, sim. Aqueles engenhos. Isso. E como você sabe que naquela época o entretenimento era difícil, os poetas frequentavam os engenhos, as vilas, as fazendas, para fazer suas apresentações, cantarem seus repentes, né? Sim. E o cordel ainda é muito tímido, porque a poesia popular, eu costumo dizer que ela tem duas ramificações. Tem a poesia popular oral, que é o repente, né? E tem a poesia popular escrita, que é o cordel. Pois então tem essas duas diversidades. Sim. Que muita gente confunde, acha que cordel é repente e repente é cordel e não é. Né? Então, quando Dom João VI chegou ao Brasil, ele fundou a primeira impressora editora aqui no Brasil, né? E aí passaram já a editar também os cordéis. Porém, o ano marcante da literatura de cordel no Brasil é realmente 1830. 30. Eu sempre digo que o século de ouro da literatura de cordel no Brasil é de 1830 a 1930, certo? Esse período foi quando surgiram os grandes poetas cordelistas, os grandes escritores. E o repente também passou a se desenvolver um pouco mais lentamente, todavia, para o final do século XIX, já o repente era muito praticado também. Sim. Houve uma inovação aqui no Brasil, diferente, que não havia nos outros países. Uhum. Os poetas brasileiros, eles adaptaram a literatura de cordel da quadra para a sextilha, para a oitava, para a décima, porque lá na Europa era praticada exclusivamente em quadras. Era Sim. em quadras. Aí um poeta brasileiro aqui da Paraíba, Silvino Pirauá de Lima, ele fez o seguinte, ele ampliou a estrofe de 4 versos para 6. 6. Transformou numa sextilha. João Ames, é cordel, né? O cordel tem por característica ter na capa sempre uma xilogravura, né? Que é o estilo, Realmente, né? Os cordelistas do passado, eles utilizaram muito a xilogravura. E isso porque fotografias ou desenhistas eram raros, né? Sim. E eles usavam uma efígie, né, na madeira. Sim. E colocavam junto com a impressora de tipografia, que eles Aham. colocavam, né, e saía. Sim. Agora, Aí botava na corda para secar, botava. não é isso? Botava com, Aí daí vem o nome cordel porque secava na corda, é? Não, Não? não. O cordel ele veio um pouco antes, Aham. esse nome de cordel, porque por um motivo muito interessante. Depois que eles deixaram de escrever a folha solta, eles passaram a fazer os livretos, Sim. os cordéis, né? Sim. Colocavam na feira, lá em cima de uma esteira, para vender, aí vinha o vento e levava tudo, né? Ah, sim. Levava tudo, aí ele saia correndo atrás, para sei. pegar o cordel e tal. Aí, para evitar aquele vexame, o que eles fizeram? Eles prendiam um barbante Sim. de um esteio a outro, Tá. aí colocavam os cordéis pendurados no barbante. Ah, então é Aquela isso. prática foi que deu O nome. o nome de cordel. Cordel, né? sim. Bom, mas continuando aqui com a xilogravura. A xilogravura, né? Sim. Então hoje, a xilogravura está mais para uma, digamos assim, uma arte quase que, pode até se dizer que isolada do cordel, porque os cordelistas hoje não estão mais utilizando. Eles usam, tem tantos recursos Claro, modernos aí, claro. né? Os tempos Né? mudaram, né? E a gente tem que acompanhar a Sim. modernidade sob pena de sucumbir no Claro, anonimato, no claro. esquecimento, né? Isso. Então, como tudo evolui, o cordel também evoluiu. Bom, nós temos aqui um problema sério, porque a gente teve que contar primeiro essa história, que eu acho que dá maior importância Certo. para o conhecimento do nosso público telespectador do que é o cordel, Cordel. dessa questão da xilogravura, a origem do seu nome, né? Que eu pensava uma coisa e era outra, né? Então,
um pouco das suas obras, Antologia dos Cantadores e Poetas Populares do Piauí. É uma obra, quando ela se torna importante, eu considero essa obra muito importante, né? Ela se torna importante, fato que a gente narra um pouco sobre a motivação daquela obra, né? No caso da antologia, eu passei a me interessar pela literatura de cordel e conheci no Ceará, na Paraíba, no Pernambuco, Antologia dos Cantadores do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco. Eu pretendendo estudar a poesia popular no Piauí, procurei fontes e não havia fontes, né? Não havia fonte de informação para pesquisar os poetas do Piauí, poetas populares. Aí, então, nessa época eu trabalhava ambulante, viajando de cidade em cidade pelo Piauí todo. Em toda cidade que eu chegava, eu me informava se tinha poeta popular, se tinha cordelista, se tinha cantador. Onde tinha ou quando tinha, eu ia lá, pegava a biografia e, se possível, um pequeno trecho dos seus trabalhos e fui concatenando, fui juntando até que resultou nesse livro, né? Sim. Aí, esse aqui. Por que ele é importante? Porque eu tive uma grande dificuldade para pesquisar, você mas você documentou. não tem mais. Aqui está documentado. Você não tem mais aquela dificuldade que eu tive para pesquisar. Porque você já fez. Né? O trabalho está feito. Exatamente. Como fazer versos? Como fazer versos? Olha, eu, estudando a poesia popular, eu detectava muitos deslizes, muitos erros na poesia. Eu passei a estudar a versificação também, né? Tá. Como eu assimilei razoavelmente bem as regras, e eu também editei como fazer verso para que as pessoas tivessem uma fonte de informação de como se fazer verso. Correto, né? Perfeito. Pérolas do improviso. Pérolas do improviso. Muitos poetas, cantadores, escritores, eles, do passado, a grande parte da obra deles está no esquecimento, né? Ninguém lembra, ninguém fala, e por falta de uma pessoa que tenha feito um trabalho desse, registrado suas obras, melhores obras, num livro para passar para a posteridade, certo? Perfeito. Juricaba, o índio Juricaba. A Juricaba foi, para mim, o maior herói índio brasileiro, né? Ele teve as suas terras invadidas pelos colonizadores lá em Manaus, né? Na confluência do Amazonas com o Rio Negro. Ele empreendeu uma guerra durante 8 anos contra os invasores e terminou morrendo na luta, não na luta, ele foi aprisionado, sua aldeia foi destruída, foi queimada, velhos e mulheres e crianças foram mortos e os índios saudáveis foram aprisionados para serem escravizados. Por que escravizaram os índios? Porque o negro que vinha da África era caro para se comprar e o índio era pego de graça. Perfeito, né? Vamos nós. Mas acontece que o grande feito, o grande mérito de Ajuricaba é que ele foi preso, acorrentado e ia sendo levado de Manaus para Belém para morrer em praça pública, para servir de exemplo. Sim. Para que os outros chefes índios nunca se rebelassem mais. O que aconteceu? Ele preferiu, mesmo acorrentado, mergulhar nas águas do rio Amazonas a ser morto na forca, que ele achava que era uma humilhação, né? Sim. Né? Ele preferiu morrer afogado no rio Amazonas, acorrentado mesmo. Esse foi o grande método, foi um feito heróico dele, né? Cronaré, as proezas de Cronaré. Esse aqui é a minha obra-prima. É a minha obra-prima. Esse eu defendo a raça negra, desde da época, digamos, pré-colombiana, pré-cabralina, que eu narro a história da raça negra. Desde o tempo em que essa raça vivia em plena liberdade na África, antes da incursão do homem branco na África, eu já começo a contar a história de Conaré, e esse Conaré é um personagem, ou um herói, atemporal. Ele sempre existiu e sempre existirá enquanto houver um negro lutando, defendendo seus direitos, né? É um poema que eu faço em homenagem à raça negra, certo? Sim, perfeito. Meu querido Joames, nós tivemos
Uma satisfação imensa em conversar com você, uma entrevista mais do que esclarecedora, porque agora, nesse momento, tanto eu quanto os nossos telespectadores já sabem mais do cordel. E desejamos para você um feliz ano novo, muitas felicidades à frente tanto lá da Casa do Cantador quanto da Cochacó, que é a Cordelaria Chapada do Corisco. Conversamos com Joames. O nosso trabalho ele é muito importante, porque nós não visamos nada material. O nosso intuito é desenvolver e perenizar a poesia popular no Piauí, certo? Tanto é que a Cordelaria Chapada do Corisco já frutificou muito. Antes da fundação da Cordelaria, alguns poetas viviam desgarrados por aí sem a gente saber de nada, e nós conseguimos congregar esses poetas, né? Reunimos, e hoje nós conseguimos descobrir novos valores muito importantes, né? Nós temos vários poetas piauienses que a gente não sabia que tínhamos, né? E, inclusive várias mulheres, né? A Josefina, a Marina Campelo, a Marta, a Luzinete Fontinelli, são poetisas, com exceção da Josefina, da Josefina, que já trabalhava, e da Marina Campelo, as outras não trabalhavam cordel. E com o nosso incentivo, e assim também poetas do sexo masculino também, que viviam aí tentando escrever alguma coisa e não tinham nem as regras direito, aprenderam tudo e estão trabalhando agora. Perfeito, amigo Joames. Obrigado pela entrevista. O seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu sarau, que é feito com todo carinho só para vocês. Como faço sempre, eu agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo. Aqui na biblioteca da Assembleia tivemos Luiz Carlos Paiva e Keilaécio Neves. Nossa câmara externa no lançamento do livro, Paulo Sérgio. Nosso editor, Fernando Rosa. Diretor técnico, Fernando Cerqueira. Diretor operacional, Jairo Araújo. Diretor de jornalismo, Fábio Lima. Diretor-geral, Raimundo Filho. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Franzé Silva. Meus amigos e minhas amigas, um feliz ano novo. Muita saúde. Pra frente, minha gente.